Oi, turminha do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. E qual é o nosso título de hoje? Nosso tema está na página 18, 19 e 20. O nosso título, vamos ler juntos aqui, diz assim: Os animais crescem e se reproduzem. Então, nosso tema da unidade são os animais. E a gente vai aprender hoje como é que eles crescem e se reproduzem, tá certo? Vamos ver aqui o nosso primeiro parágrafo, que diz o seguinte: Os animais nascem de outros animais, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, gente, vamos lá. Quem vai marcar aqui questões importantes sobre os animais? Olha, os animais nascem, certo? Lembrando que eles nascem de outros animais. Depois, o que é que acontece com os animais? Eles crescem. Podem se reproduzir. Por quê? Porque nem sempre eles se reproduzem, mas eles podem se reproduzir. E depois que acontece com eles, eles morrem. É um ciclo na vida deles, tá certo? Então, essa sequência que ocorre com todos os seres vivos chama-se ciclo de vida. Então, pessoal, o que é o ciclo de vida dos animais? Nascer, crescer, podem se reproduzir e morrem, certo? Vamos aqui agora ao parágrafo 2. Ao nascer, os animais são chamados de filhotes. Os filhotes crescem e se desenvolvem. Com o tempo, eles se tornam adultos, isto é, deixam de ser filhotes. Os adultos podem se reproduzir, dando origem a novos filhotes. Ciclo de vida de um gato. Vamos observar aqui. Olha só, aqui, certo? Filhote de gato, veja, ele é pequenininho. Depois ele cresce e se torna um gato adulto. Depois ele forma uma companhia, né, com outro gato, ou seja, um feminino e um masculino, e acontece o que? A reprodução. E aqui nós temos os novos filhotes, certo? Tem novos filhotes, e depois desse ciclo acontece o que? A morte, tá certo? Então, filhote, gato adulto, formam um casal, se reproduzem, tem os filhotes e depois morre. Esse é o ciclo de vida do gato. Os elementos estão representados fora da proporção entre si, ou seja, essas imagens não estão no seu tamanho real. Vamos agora ao nosso segundo título do nosso texto, certo? Que diz aqui: Como nascem os filhotes? Alguns filhotes de animais se desenvolvem na barriga da fêmea. É o caso, por exemplo, dos seres humanos. Então, a gente nasce na barriga da mãe. Dos cachorros e dos macacos. A gestação corresponde ao tempo que um filhote fica dentro do corpo da fêmea, desenvolvendo-se e recebendo tudo o que precisa para sobreviver. O tempo de gestação varia de um animal para outro. Então cada fêmea, né? Cada fêmea, ela possui um tempo de gestação, certo? Cada animal possui um tempo diferente. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, o bicho preguiça, tá certo? Vamos ler aqui. O bicho preguiça se desenvolve na barriga da fêmea, certo? Vimos aqui a imagem. Vamos seguir para a página 19. Na página 19, pessoal, nós temos as questões. Vamos iniciar com a questão 7. Tá bem? Vamos lá. 7. Observe as fotos de Adriana em diferentes momentos da vida dela. Então, a gente vai fazer uma observação aqui, certo? Dos desenhos. A menininha se chama Adriana e nós temos 6 fotos, aliás, com os quadradinhos.
certo? Você observou cada uma delas, vai observar que representa uma fase da vida. E agora nós temos aqui a questão A. O que essas imagens representam? E aí, a gente estava falando de quê, gente? Do ciclo da vida, né? Então, você vai observar imagens e responder a questão A. Vamos à questão B. Numere as fotos de acordo com a passagem do tempo. Então, você vai numerar de 1 a 6 aqui, ó, dentro desses quadradinhos. A fase, qual é a primeira fase de Adriana? Qual é a segunda fase? E a terceira, até chegar na sexta, tá bem? Vamos à questão C. Assim como os outros animais, o ser humano pode se reproduzir. Em que resulta a reprodução dos animais? Então, eles se reproduzem. E o que é gerado dessa reprodução? Certo? E o ser humano também se reproduz. O que é que o ser humano gera? Então, respondam aí, gente. Questão 8. Em relação ao ciclo de vida, responda. A. Essa questão também é oral. Você mudou muito desde que nasceu? Sim ou não? Descreva para um colega as principais diferenças entre como você é agora e como era quando bebê. Então, você não pode fazer isso, certo? Então, você responde apenas aqui sim ou não, nessa primeira parte da pergunta. Questão B. Agora você vai fazer no caderno, tá bem? Faça um desenho representando como você acha que ficará quando for adulto. E quando você for adulto, como é que você vai ficar? Faça o seu desenho no caderno, na parte de ciências. Vamos virar aqui a página e acompanhar mais a leitura do texto, gente. Ok. Vamos fazer uma leitura. Outros animais nascem de ovos. Olha, a tia vai pintar aqui. Alguns agora... A gente viu que aqueles outros animais nascem da barriga da mãe. Agora a gente vai ver que esses animais aqui nascem de quê? Dos ovos. Que as fêmeas põem. Os filhotes terminam seu desenvolvimento fora do corpo da fêmea, dentro do ovo. O ovo contém o alimento necessário para que o filhote se desenvolva. Nós temos aqui, ó, vendo a cobra, tá bem? Diz aqui, muitas serpentes nascem de um ovo, como a falsa coral. Continuando nossa leitura. Existem filhotes que, ao nascer dos ovos, são completamente diferentes dos adultos que os geraram. Durante seu desenvolvimento, esses filhotes se modificam muito. Essa transformação é chamada de metamorfose. Exemplos de animais que se desenvolvem pela metamorfose são os sapos e as borboletas, certo? Que já não por exemplo, porque aqui, gente, a cobra, ela nasce, do jeito que ela nasce, ela continua, ela não muda. Já aqui, olha, o sapo, o desenvolvimento dele é por metamorfose, olha, desenvolvimento do sapo comum. Ele vem como ovos, depois ele se chama girinos, depois girinos com pernas e depois o sapo adulto. Vamos ver o desenvolvimento da borboleta monarca. Olha só, aqui ela é um ovo, depois ela vira o quê? Lagarta, em seguida um casulo e depois ela se transforma em uma linda borboleta, certo? Então, o que é que a gente aprende na aula de hoje? Os filhotes, alguns nascem da barriga da mãe, outros nascem de ovos e outros, eles passam pelo processo da metamorfose, certo? Gente, um abraço, boa aula. Eu quero dar uma dica aqui para vocês, minha gente. Se você pode ir respondendo as questões e pausando o vídeo. Não necessariamente você precisa assistir o vídeo todo de uma vez só. Você vai assistindo e respondendo as questões e pausa, certo? E assim você vai continuando até o final.